Banco Central Europeu pode subir os juros em abril. O que isto muda para o euro e para o dólar? Boas investidores e traders, bem-vindos à análise fundamental desta semana. O meu nome é Fagner Lima, sou trader e mentor no cegodinheiro.com. Hoje é dia 22 e vamos discutir os eventos mais relevantes para a semana económica de 23 a 29 de março. E como sempre, vamos começar pela Week Ahead, da Trading Economics. Isto é grátis, pessoal, qualquer pessoa pode vir aqui todas as sextas-feiras e saber qual é a previsão para a semana seguinte. Portanto, a guerra no Golfo Pérsico continuará a ser o motor dos movimentos do mercado, uma vez que as exportações de energia da região estão praticamente interrompidas antes da quarta semana de conflito. Os dados económicos nos Estados Unidos serão destacados por indicadores de referência no PMI da S&P, no Índice de Confiança do Consumidor de Michigan e nos resultados de inquéritos de vários bancos regionais da Fed. Os PMIs preliminares também estarão em destaque na zona euro e nas suas maiores economias, bem como no Reino Unido, Japão, Austrália e Índia. Indicadores de confiança locais serão publicados na Alemanha e na zona euro para obter mais pistas sobre o impacto da guerra no sentimento. Relatórios de inflação ao consumidor deverão ser divulgados no Japão, Reino Unido e Austrália, enquanto a Espanha será a primeira grande economia com resultados de março. Por sua vez, as decisões de política dos bancos centrais terão lugar na Noruega e no México. Passemos então ao sentimento de risco e como tema central continuamos a ter o conflito no Médio Oriente e neste preciso momento temos aqui 5 fatores a influenciar a situação. Em primeiro lugar temos a guerra, entramos agora na quarta semana do conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, sem qualquer tipo de desescalada confirmada, e o Estreito de Hormuz continua efetivamente fechado. A seguir, em termos de energia, o Brent atingiu esta semana, penso eu, por volta de quinta-feira, os 115 dólares por barril, mas fechou a semana perto dos 105 após comentários do primeiro-ministro de Israel. A seguir temos o Estreito em si, continua fechado. Esta semana o Irão disse também que recusa discutir a reabertura enquanto estiver sob ataque. E tivemos também notícias de que os Estados Unidos estão a tentar montar uma coligação naval para poder escoltar os navios aliados através do Estreito. Temos também o mercado das ações, em que o S&P, desde o início do conflito, surpreendentemente ainda apenas caiu cerca de 4%, ou seja, continuamos sem qualquer tipo de pânico generalizado no mercado, mas à medida que o conflito avança, essa pressão sobre o mercado das ações continua a aumentar. E em último temos a questão do gás natural no Qatar. Não é? Esta semana tivemos ataques ao Ras Laffan, provavelmente estou a dizer o nome de forma completamente errada, causou danos extensos à infraestrutura, o que causa uma perda de 12,8 milhões de toneladas por ano durante os próximos 3 a 5 anos em termos de produção. Ou seja, isto afeta ou impacta cerca de 3% da produção global de gás natural. E o que é que isto implica? Isto implica que o mercado continua a olhar para a situação como o conflito sendo de curta duração, certo? Daí ainda não temos pânico a nível de bolsa de valores, ainda não temos pânico a nível de moedas, certo? Ainda não temos pânico a nível do ouro. Mas a cada semana que passa sem a resolução, aumenta a probabilidade deste pressuposto estar completamente errado. Por exemplo, o ataque ao South Pars, que é o maior campo de gás natural do mundo, e os danos ao Ras Laffan não são choques temporários. Isto são, ou pode ser considerada disrupção estrutural de anos, ou seja, mesmo que o conflito acabasse amanhã, iriam demorar X anos até que os danos sejam reparados e que essas instalações possam retomar o nível de produção que tinham antes do conflito começar. Em termos de petróleo, tivemos esta semana também o primeiro-ministro israelita dizer que a guerra poderá terminar muito mais rapidamente do que as pessoas pensam e confirmou também que Israel não vai voltar a atacar infraestruturas energéticas iranianas. Isto foi o que causou a queda do Brent de 119 para 105 dólares por barril num único dia. Okay? Isto é o sinal mais importante para traders de curto prazo.
porque qualquer headline de escalação do conflito causará movimentos no mercado e cabe-nos a nós aproveitá-los. O DXY subiu apenas 1,8% desde o início do conflito, portanto há aqui uma discrepância porque subiu menos do que seria esperado em comparação com os preços do crudo onde estão neste preciso momento. Okay? E aceita-se como razão que os bancos centrais europeus repreciaram de uma forma tão hawkish que os diferenciais de yields encurtaram, certo? E sendo o dólar uma moeda com mais yield do que o euro, se este diferencial começa a encurtar, a moeda que beneficia desse evento é a moeda que tem menos yield, ou seja, o yield do euro aumenta e aproxima-se do yield do dólar, e ao mesmo tempo que o yield do dólar baixa, seja lá por que razão for, e esse encurtamento faz com que o euro aprecie em relação ao dólar. Ok? Pronto, e estes eventos desta semana são que estão a causar este travão parcial, não é? na força do dólar. E que dados são relevantes ao que é que devemos prestar atenção nesta semana que vem? Vamos ter os flash PMIs dos Estados Unidos, Inglaterra e do Japão. Vão ser os primeiros dados concretos do impacto da guerra no setor privado. Okay? Mas o que é o PMI? Já agora, né? O PMI é o Purchasing Managers Index, ou Índice de Gestores de Compra. É um indicador económico que mostra o nível de atividade das empresas. Ele baseia-se em inquéritos a gestores de compras, inquéritos em termos de produção, encomendas e empregabilidade, e indica se a economia está a crescer ou se está a contrair. Okay? Ele é um indicador avançado, ou um leading indicator, ou seja, antecipa a evolução da economia antes dos dados oficiais, o que nos ajuda a prever tendências futuras. E como é que nós sabemos que tendências são essas? Porque nós, através do PMI, conseguimos perceber se as empresas estão a contratar mais ou se estão a despedir, se estão a fazer mais encomendas ou menos encomendas, e se estão a aumentar a sua produção ou se estão a diminuir a sua produção. Okay, se neste preciso momento nós sabemos que uma empresa está a contratar mais, está a fazer mais encomendas e está a aumentar a sua produção, podemos prever que futuramente, de uma forma global, né, a nível de receita global, a economia desse país vá crescer. Okay? E como é que nós interpretamos o PMI? O PMI é muito simples de interpretar. Temos aqui como exemplo, deixa-me só fechar isto, a nível da Alemanha, que é o que vai sair esta terça-feira, temos o valor anterior, ou seja, a última vez que este valor saiu, temos a previsão, que é o que o mercado está à espera que seja o valor nesta terça-feira, e temos o real, que vai ser o valor efetivamente real, né, que eles vão que os oficiais vão mandar para o público, certo? Portanto, o PMI acima de 50 indica expansão económica. Abaixo de 50 indica contração económica. E se os números forem se mantendo ali no mesmo intervalo, temos estabilidade económica. Okay? Agora, devido à guerra, pronto, obviamente que tudo o que é gestores de compras está à espera que isso tenha impacto nas empresas. Ou seja, há menos procura de expansão por parte das empresas, né? Eles estão mais numa de manter a sua posição e ver o que acontece. Portanto, é normal que neste preciso momento muitos PMIs tenham como previsão abaixo dos valores da sua última divulgação. Portanto, a nível de PMI para a Alemanha, sabemos que o valor anterior está dentro dos valores de expansão, certo? Está acima de 50, mas estamos à espera que eles entrem aqui em contração. Portanto, estamos à espera que eles baixem de 50 a nível de... Pronto, o PMI está dividido em três componentes. Temos o Composite, que é a junção do Manufacturing e Services. Depois temos o PMI no setor de manufaturação e temos o PMI dentro do setor dos serviços. Okay? E a junção dos dois dá-nos o Composite. Portanto, podemos ver aqui que o mercado está à espera de uma contração a nível tanto da manufaturação como dos serviços para a Alemanha. Okay? Dependendo do que aconteça,
temos aqui a oportunidade de comprar ou de vender o euro contra o dólar, por exemplo. Além dos PMIs, vamos ter também na zona europeia indicadores de confiança. Pronto, a esperança aqui, ou o que se está à espera, é que eles continuem em deterioração devido ao conflito no Médio Oriente. Vamos também ter discurso de alguns oficiais do Banco Central Europeu e da Fed. Além dos dados, estes discursos dos oficiais são onde a nossa atenção deve estar direcionada, e tanto estes discursos como qualquer evento no Estreito de Hormuz, qualquer sinal de reabertura parcial ou qualquer sinal de que a iniciativa da coligação naval dos Estados Unidos vai avançar, pronto, esse é o tipo de notícia aos quais nós devemos prestar atenção, porque é nessas narrativas que os movimentos nos mercados acontecem. Portanto, olhando para o ouro, e como sempre temos ali a explicação no canto superior esquerdo, em que temos o ouro é uma proteção histórica contra a inflação e um ativo de refúgio seguro para o qual o capital migra em períodos de aversão ao risco. Ok? E tem havido algumas conversas sobre o facto do ouro não estar a apreciar durante este conflito, certo? Isso deve-se principalmente devido ao facto de que, mesmo no mercado das ações, ainda não vimos assim nenhum pânico generalizado, certo? As ações ainda não começaram a cair de uma forma completamente descontrolada, e isso diz-nos que os investidores ainda estão à espera de que o conflito não dure muito mais tempo, ok? Portanto, aqui no ouro, o que é que nós conseguimos ver durante esta última semana? Que ele tem vindo a cair, certo? Isso demonstra exatamente aquilo que eu acabei de dizer, mas também podemos ter aqui eventos de take profit, ou seja, investidores que investiram no ouro e estão a realizar os seus lucros. Daí vemos esta queda acentuada do ouro. Ok? Passando ao S&P 500, pronto, desde o início do conflito o S&P apenas caiu 4%, não é horrível de todo, mas mostra a resiliência em termos dos mercados de ações, e mostra também o facto de que não estamos num ambiente completamente de aversão ao risco. Os investidores não estão a perder a cabeça e a vender tudo. Okay? Isso dá-nos a oportunidade de entrar em certas trades um bocadinho mais arriscadas que nunca iríamos entrar caso esse sentimento de pânico estivesse mais acentuado no mercado. Okay? Passando ao VIX, o VIX que mede o nível de volatilidade no S&P 500, desde o início do conflito que ele está aqui acima dos 20, ou seja, acima dos 20 sinaliza aversão ao risco, e abaixo dos 20 sinaliza pouca volatilidade, e os investidores têm tendência a entrar em trades com mais risco. Okay? Neste preciso momento estamos aqui a cerca de 26, pronto, há muita volatilidade, muita incerteza no mercado, e há de continuar assim enquanto o conflito durar. Okay? Em nível de petróleo, okay, neste gráfico em específico estamos aqui nos 99, outros gráficos provavelmente estão aqui neste intervalo, mas um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas vai em conformidade com as notícias que têm saído. Enquanto o conflito se prolongar, haveremos de continuar a ter níveis de petróleo mais altos. Isto para as moedas implica inflação mais alta, implica que os seus trading balances e os seus budgets sejam impactados, e enquanto a guerra continuar, vamos continuar a assistir a um aumento gradual dos níveis do preço do petróleo. Passemos então ao dólar, e esta semana tivemos decisões de política monetária de vários bancos, e o Fed é um desses bancos, tal como o Banco Central Europeu.
A nível do Fed, a decisão foi de manter os juros como estão, ou seja, não aumentaram nem os diminuíram. Ok? Uh, no entanto, o que foi mais importante nesta reunião foi a guidance do Powell. E o que é guidance? Sempre que há uma decisão monetária, os presidentes dos bancos centrais, no caso do Fed é o Powell, no caso do Banco Central Europeu é a Lagarde, os presidentes vêm sempre a público justificar e, e tentar dar ao mercado uma sensação de direção, ou seja, a direção em que os juros vão seguir até à sua próxima reunião, até à próxima decisão de política monetária. E neste caso, o Powell teve aqui uma posição mais neutra, ali com inclinação pró-hawkish. E podemos ver isto quando, durante a guidance, ele admitiu que a possibilidade de haver um aumento de juros numa próxima reunião foi levantada e foi discutida entre os 19 membros do FOMC. E outra frase dele que suporta esta sensação de hawkishness por parte dele ele disse: se não vir progresso na inflação, que não haverá cortes de juros. Pronto, isto dá ao mercado uma sensação de que ele está tem mais inclinação para o hawkish do que para o Dove. E com os aumentos das yields, das obrigações, começam também a surgir dúvidas em relação à dívida pública não só dos Estados Unidos, né, mas de todos os países que fazem parte do G7. Os mercados começam a questionar a sustentabilidade fiscal. Pronto, e isto em relação ao dólar pode atuar como um teto em relação ao quão mais o dólar pode subir nos próximos tempos. Em termos de riscos para o dólar, riscos bearish, né, que possam afetar o dólar de forma negativa, continuamos a ter a questão da reabertura do Estreito de Hormuz. Caso exista qualquer tipo de resolução no conflito, isso há de dissolver o status de safe haven e o risk premium, e talvez também o oil premium de que o dólar tem beneficiado. Temos também a questão da deterioração do mercado laboral americano. Se esta semana, se os jobless claims continuarem a subir, provavelmente vamos ter mais possibilidade de cortes de juro a serem priced in no mercado. Né? O mercado começa a contar mais com cortes de juro caso a empregabilidade continue a diminuir. E com isso tudo dito, vamos então olhar para o weighted index do dólar. Aqui está ele. Pronto. O dólar continua a beneficiar do conflito no Médio Oriente, continua a beneficiar de ser a moeda utilizada para a compra de energia a nível mundial, e durante esta semana ele tem estado aqui neste range, né, neste intervalo, sem se mexer muito daqui. Caso exista algum tipo de resolução, podemos ou vamos ver o dólar a cair, provavelmente para estes níveis. Caso aconteça o oposto e exista uma narrativa, ou os mercados comecem a achar que o conflito vai durar muito mais do que se está à espera, ou seja, quer dizer que os níveis de energia vão continuar a subir e isso irá beneficiar o dólar também. Olhando para as yields das obrigações americanas a 2 anos, tal como continua a acontecer desde o início do conflito, estas continuam a aumentar em conformidade com as expectativas do aumento dos preços da energia, que por sua vez irão levar ao aumento da inflação e que por sua vez levam a expectativas de aumentos de juros futuramente. Okay? Caso o conflito continue, as yields vão continuar a subir. Se houver algum tipo de resolução, estas yields vão baixar para refletir exatamente isso.
E voltando aqui rapidamente ao Weighted Index do dólar, só para olharmos para o RSI, vamos ver que ele está aqui na zona de oversold, ou seja, isto favorece quem está a pensar comprar o dólar nos próximos tempos, tendo em conta, claro, outros fatores, mas só olhando para o RSI, se alguém estivesse à procura de comprar o dólar em termos de RSI estaria num bom sítio, em termos de price action, nem por isso. Ele tinha de estar aqui numa outra zona, podemos até complementar aqui o gráfico. Pronto, ele teria de estar nesta zona de demand em confluência com o RSI, e dependendo do par que estivéssemos a pensar em entrar numa trade, esse par, o RSI também deveria estar aqui nesta zona e também deveria estar numa boa zona de demand, que não é o caso. Passando para o euro, e tal como muitos outros bancos centrais, o euro teve também a sua decisão monetária esta semana e a decisão foi exatamente a mesma decisão que a do Fed, foi manter os juros como eles estão. No entanto, após a reunião e após a guidance da Lagarde, os mercados adicionaram 55 pontos base de subidas de juros para março para o Banco Central Europeu. No entanto, assistimos a uma queda do par euro-dólar. E porquê? Isto foi porque, devido ao cenário de risco, certo? Temos um cenário de aversão ao risco, apesar de ter surgido esta aproximação das yields do Banco Central Europeu às yields dos Estados Unidos, num cenário normal faria com que o euro apreciasse em relação ao dólar, porque está a haver uma aproximação das yields. No entanto, como estamos num cenário de aversão ao risco, o que predomina é a narrativa geopolítica e foi o petróleo que anulou completamente o efeito dos diferenciais de taxas. E só para dar mais contexto, esta correlação euro-dólar em termos de yield spreads está no mínimo desde o Covid. Isto quer dizer que desde o Covid que esta dinâmica entre as yields não surte o efeito de que os mercados estão habituados. E nesta quinta-feira saiu um artigo na Bloomberg que reportou que oficiais do Banco Central Europeu já discutem uma subida em abril, okay? Antes de terem dados suficientes para o justificar. Okay? Isto é mais uma ação preventiva por parte dos oficiais europeus. Porque se o Banco Central Europeu confirmar em abril, isto abre a porta para mais subidas no futuro. Isto é um catalisador de recuperação real para o euro. Ou seja, ainda não temos dados, ainda não temos confirmações de nada, no entanto a especulação começa agora e isto ajuda a fortalecer o euro até que esse sentimento mude devido a, digamos, qualquer catalisador, seja de dados negativos, seja de algum tipo de agravamento no conflito no Médio Oriente. E em termos de riscos para o euro nesta semana, vamos só aqui olhar para o Weighted Index do euro. Pronto, isto foi que quinta, né? Após a decisão do Banco Central Europeu, houve aquele repricing hawkish, né? Expectativas de aumentos de juros futuramente e isso fez logo com que o euro apreciasse. E pronto, a nosso ver, aqui o risco nesta semana que vem é o facto da guidance da Presidente Lagarde não ter sido clara, ou seja, ela não deu uma posição clara nem ofereceu uma direção clara sobre a posição do Banco Central Europeu em relação às próximas reuniões, ok? E o que é que isto traz? Isto traz com que, ou isto faz com que os investidores esta semana possam perder parte da confiança que deu origem a esta apreciação do euro. Portanto, esta semana que vem podemos assistir
a uma queda do euro devido a essa falta de guidance certa de que o mercado muitas vezes necessita para manter as suas posições. Portanto, a meu ver, e já olhando aqui para o Weighted Index do euro, esta semana muito provavelmente vamos ver estes ganhos do euro a serem removidos do mercado, digamos, ok? Se houver alguma resolução no conflito no Médio Oriente, muito provavelmente o euro continuará a subir, muito provavelmente até chegar a esta zona de supply, caso a narrativa seja o contrário, ou seja, caso se comece a achar que o conflito vai durar mais do que se está à espera, haveremos de ver o euro mais uma vez a perder, muito provavelmente a perder todos estes ganhos, porque sendo a Europa um continente dependente de importação de energia, e se os preços da energia continuarem a encarecer, pronto, o euro e toda a zona euro sofrerá com isso. Okay? Continuando, vamos olhar para as yields europeias. Mais uma vez, yields europeias e yields alemães são essencialmente o espelho uma da outra, porque a Alemanha é a maior economia a nível europeu. Pronto, temos aqui o repricing, né? Vemos aqui as expectativas de aumentos de juros a serem introduzidas no mercado das yields. Não só vemos aqui, como vemos no Weighted Index do euro. Portanto, o mercado está bastante hawkish em relação à direção do euro futuramente. Caso haja algum tipo de resolução, o que vai acontecer vai ser precisamente o contrário. De certeza vamos ver uma queda acentuada destas yields que vão refletir exatamente isso. Com isto dito, vamos só olhar aqui novamente para o RSI do euro. Pronto, o euro. E vamos aqui. Só um segundo. O euro está aqui numa zona overbought. Exatamente. Portanto, isto favorece quem? Isto favorece quem quiser vender o euro. Ou seja, se quiséssemos vender o euro neste preciso momento, por qualquer razão, ele não só está numa boa zona de supply, veio aqui buscar liquidez, como o RSI está overbought. Ok? Portanto, há aqui uma bela oportunidade para o euro, para quem quiser vender o euro contra outra moeda, mas claro, nesse par em específico teríamos de olhar para os fatores que influenciam não só fundamentalmente a outra moeda, como se também está num nível benéfico em termos de análise técnica. E para terminar, vamos olhar para o par euro-dólar e vemos aqui exatamente a reflexão dos eventos discutidos anteriormente. Aqui desde quinta que o euro apreciou bastante em relação ao dólar, depois sexta houve uma queda, mas a vela em si fechou perto do high do dia anterior. Pronto, se olharmos para tudo o que foi discutido anteriormente, eu diria que a direção será esta na semana que vem. Ok? No entanto, se nós fôssemos entrar numa trade, digamos que quiséssemos vender o euro em relação ao dólar, o que teria de acontecer de acordo com a forma como nós fazemos trading, a próxima vela teria primeiro de vir aqui a esta zona de supply, quanto mais profundo melhor, à procura de liquidez, antes de seguir para os níveis mais abaixo. Em termos de RSI, está em overbought, é benéfico para nós, é mais confluência para a nossa trade. Só ficaria a faltar depois do lado de cada moeda, e como nós vimos, elas estão exatamente nessa posição. Temos o dólar em oversold e temos o euro em overbought. Portanto, temos aqui bastante confluência. A única coisa que não está alinhada é exatamente o price action do momento, porque o preço não está na zona de supply. Okay. Em termos de previsão de direção, tal como foi dito nos Weighted Index, caso haja resolução no Estreito de Hormuz,
o dólar cai, o euro sobe, portanto acontecerá isto. Caso se mantenha e os preços da energia continuem a aumentar gradualmente, ou se houver um agravamento do conflito, o dólar beneficia e o euro é prejudicado. Portanto, devemos ver os preços mais uma vez a moverem-se para baixo. Portanto, pessoal, foi esta a análise desta semana. Tudo que nós dizemos, ou toda a análise que nós fazemos nestes vídeos, é depois sempre refletida no nosso website, que é o seguodinheiro.com, onde nós damos um viés macro semanal todas as segundas. Para já fazemos apenas para o dólar e para o euro, mas como podem ver, a plataforma está a ser construída, tem aqui acesso a muita informação, conseguem saber qual é a taxa atual, conseguem saber quando é que vai ser a próxima reunião do Banco Central. Tem sempre aqui um resumo do que é o nosso viés atual para a moeda, ou o viés para a semana, né? Porque nós atualizamos isto toda a semana, tanto para o dólar como para o euro. Tem aqui as nossas análises em vídeo, em que podem sempre vir aqui ver se há alguma coisa nova. Pronto, temos lançado alguns shorts educacionais a explicar algumas coisas sobre o mercado, seja em termos de análise fundamentalista, seja em termos de indicadores. E a nossa última adição foi aqui o componente da expectativa da política monetária. Eu tenho acesso a todas as moedas, claro, mas para quem vem ao website, à versão grátis, digamos, continua a ter informação em relação ao Banco Central Europeu, em relação ao Fed. Conseguem ver até ao final do ano quais são as expectativas em termos de direção da política monetária. Epá, pessoal, e é grátis, ok? A única cena é, eventualmente, se for um utilizador que não nos deu o seu e-mail, certo? Ele é grátis, mas precisamos do e-mail, que é para continuar a usar a plataforma. Conseguem ver a plataforma durante 20 segundos, mas depois aparece sempre um pop-up a pedir o vosso e-mail. É o único senão. Epá, se acharem por bem e acham que isso vos beneficia, deem o vosso e-mail e continuem a usar a plataforma. Se não, como se diz, amigos comodantes. Portanto, espero que tenham aprendido algo, pessoal. Caso tenham dúvidas, deixem nos comentários. Podem sempre falar connosco nas redes sociais, seja Instagram, seja YouTube, seja TikTok. Criamos agora também um grupo no Facebook, onde vamos postar todas as nossas análises e pá, queremos começar a criar uma pequena comunidade de traders a sério, que percebam realmente sobre os mercados. Não há sinais, não há promessas de fazer dinheiro rápido, porque o mercado, pronto, não funciona bem assim. E são bem-vindos, é só pesquisarem no Facebook. Ok? Pessoal, sigam-nos nas redes sociais e, como sempre, sigam o dinheiro. Até à próxima.